Então, sem maiores delongas, vou passar a palavra aqui para essa fera. Mari, só interrompe sua apresentação, por favor. Já vou parando aqui. Para essa fera da propriedade intelectual, que é a professora Cone Fortunato, minha querida amiga, um prazer recebê-la aqui. Quero agradecer muito pela disponibilidade aqui do seu tempo, que eu sei que é curto. A professora Cone está sempre com... Ela é professora da UFRJ, gente, então dá muita aula. Ela é professora de uma pós agora de propriedade intelectual, junto com o Fred Didier, na Bahia, não é isso, Cone? Entre tantas outras coisas que essa mulher faz, se vira aqui em 1000 horários, e a gente conseguiu 1 horinha dela aqui para vir presentear a gente com essa aula. Quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, por você topar estar aqui com a gente na mentoria, e dizer que a palavra está com você. Eu vou agradecer muito, vou pedir um minutinho só, que acabou de tocar a campainha aqui. Vai lá, então eu vou falar, eu vou responder algumas perguntas aqui, fica tranquila. Porque também é isso, né, gente? A gente está trabalhando de casa e sozinha tem que... Eu aqui, por exemplo, eu já avisei o porteiro quando eu estou trabalhando de casa que não adianta interfonar. Eu não estou esperando ninguém, ele vai me interfonar às vezes para dizer assim, chegou uma encomenda. Aí isso me dá uma raiva. Eu digo assim, chegou a encomenda, segura aí, né? Já que aqui no prédio, pelo menos, eu não preciso descer na mesma hora. As perguntas de vocês aqui, gente, olha só, todos os materiais que nos foram entregues já foram enviados no grupo. Quem não está no grupo do WhatsApp não vai receber material. Se você vai entrar no grupo do WhatsApp agora, peço que chame um coleguinha que esteja lá no grupo e peça para reencaminhar para você, tá bom? Porque, de fato, nem eu nem a Thaís temos condições de ficar o tempo todo, um por um, enviando material, né, gente? A gente tem muito trabalho aqui para dar conta. Todas as aulas são gravadas e, sim, serão disponibilizadas em breve, tá? Vamos avisar até o final da aula de hoje, a gente avisa quando é que vai estar disponível, tá bom? Fiquem tranquilos. Cone, a palavra está com você. Obrigado mesmo. A Raquel é uma pessoa de generosidade pessoal muito grande, generosa nas palavras aí comigo, né? E eu estou muito feliz de estar aqui, a gente pensando numa mentoria da advocacia, a gente está pensando em educação, né? E sou uma advogada, inclusive com 2 OABs, não sei se a Raquel sabe, eu tenho uma de São Paulo e uma daqui, né? 2 inscrições, mas eu me sinto muito mais educadora do que talvez uma advogada padrão, né? Em que pese eu já tenha passado pela advocacia em escritórios e empresas também, trabalhei na Natura Cosmético há alguns anos, então eu fico feliz de estar aqui nessa mentoria, que eu sei que não é só para jovens, eu mesmo vendo o programa, só não assisti esse sobre o Gov, porque eu estava preparando a aula para vocês, mas eu tinha interesse, porque nós que já temos uma certa idade, né, a gente tem toda essa dificuldade intelectual aí, informacional, né, a gente tem um avanço, um país com um avanço tecnológico muito grande, e propriedade intelectual tem muita relação com isso, mas a gente, na verdade, tem uma população, 75% da população brasileira, nas classes C, D e E, que é uma renda familiar média de 4 salários mínimos, renda familiar média, de 4 salários mínimos, né? Com destes 40%, em torno de 40%, sem instrução, analfabetos ou semi-analfabetos. Então, você imagina a dificuldade. Fora isso, a gente tem uma população hoje de extremamente grande de idosos, a dificuldade que todo esse grupo populacional, tanto de uma vulnerabilidade de conhecimento litrado, quanto conhecimento tecnológico, né, que são os idosos, tem nesse mundo informacional. Então, essa mentoria, eu acho que tem um papel fantástico, fenomenal, para os jovens que estão ingressando na advocacia, e mesmo para nós que já temos uma idade que se sentimos ainda sem conhecimento de algumas questões, porque o ser humano não sabe sobre tudo, a gente está sempre em aprendizado, eu acho que é isso que é importante. Mas vamos direto ao assunto, né? Vou aqui compartilhar uns slides para vocês, que eu preparei. E, lógico, já estou com algumas dificuldades, começou. Tá vendo, Raquel? Devia ter assistido as aulas. Espera aí só um pouquinho.
Já começou as dificuldades aqui. Janela está aqui. Normal, fica tranquila. Bom, agora vocês veem, né? Só que não está em tela cheia, né? Thaís, você que sabe o procedimento que você me ajudou na aula da Ana Amélia, que eu também estava com dificuldade, como é que é mesmo que faz? Só uma pergunta, professora. No seu computador já está o modo apresentação? Não, não está em modo apresentação, até porque você Tá. colocou... Então, sabe ali onde a gente consegue colocar um zoom? Ali embaixo, na parte de baixo do lado direito da tela. Do lado esquerdo, clica aí nessa... É uma apresentaçãozinha, né? Não sei explicar. Mas na apresentação, então, eu saio aqui do... Do lado do sinal de menos, tem lá embaixo, onde... Saio do Meet, assim, quer dizer, saio... Isso, aí minimizo clica do a tela, lado, tá. no símbolozinho que está do lado. Tá, minimizo a tela, tá? Peraí, e coloco ela em modo apresentação. Isso. Vamos ver se aparece aí. Agora tá? Ainda não. Não, então vamos fazer o seguinte. Encerra... Só um instantinho. Encerra... É porque chamaram aqui na porta também, porque... Vai lá não que é fácil. você quer ir lá? Aí, o que acontece? Interrompe a apresentação sem tirar esse modo apresentação. Agora volta e escolhe a tela da apresentação. Porque se eu deixo ela em modo apresentação, eu não consigo daí fazer mais cliques, entendeu? Tá, Então, aí você clica em duas teclas, na Alt e no Tab. assim que eu abrir, né? Aqui no Meet, né? Então, vai lá, bota no modo apresentação. Primeiro no PowerPoint, bota no modo apresentação. No PowerPoint, tá. Agora, clica no Alt Tab, que você vai poder escolher a tela. Aí você vai escolher essa tela aqui. Alt, Tab... Tab é aquela setinha. Tab é em cima do Caps Lock. A primeira tecla acima do Caps Lock. Tá. Gente, ela sabe tudo. Pronto. Então, tá mudando de tela, né? Aí pode mudar para a tela daqui onde a gente está. E agora, compartilha a apresentação. Thaís é fera. Não deu, gente. Não, agora compartilha a apresentação. Compartilha. Não, mas aí, se eu coloco o Alt Tab, ela fica no modo apresentação e aí eu não consigo compartilhar. Não, então, o Alt Tab você vai mudar de tela. Você tem que pegar o Alt, primeiro clicar no Alt, depois no Tab e ficar ali escolhendo a tela. Tá muito ruim, assim, se a gente não, fizer... dá para ver. Não, dá para ver. Porque... Tá indo. Fica tranquila, dá para a gente fazer assim. Pode seguir. Tá, deixa eu fazer uma coisa aqui só. Aumentar. Pronto. Aí eu acho que a gente vai... aí vocês veem ela um pouco melhor, não é? Sim, sim. Desculpa aí as dificuldades e vamos lá, então. Pessoal, então, a Raquel me convidou aqui para falar de nichos da advocacia e um nicho da advocacia que é a propriedade intelectual, tá? Hoje, a propriedade intelectual não é nova, na verdade, ela não é uma área nova de atuação de possível atuação do advogado. Para vocês terem uma ideia, o arcabouço legal da propriedade intelectual, ele nasce com duas convenções internacionais, Convenção de Berna para Direitos Autorais e a Convenção da União de Paris, que é da propriedade industrial, e ambas são de 1883, tá? A primeira lei que trata sobre marcas e patentes do Brasil, ela é da lei do Império. Então, a propriedade intelectual não é, na verdade, um assunto novo. Ela é um assunto dentro do nosso arcabouço jurídico já conhecido. Só que, para a advocacia, ela acaba se tornando um assunto novo e importante. Por quê? Porque
porque ela era, no passado, tratada muito por agentes da propriedade industrial. Esses agentes da propriedade industrial que lidavam, e ainda existe essa figura, mas com uma outra performance hoje, que eles atuavam junto aos órgãos de registro de marcas e patentes no Brasil, aos antigos INPIs, Departamento Nacional de Propriedade Industrial, era DNPI, como despachantes, tá? Eles atuavam como despachantes. Então, começa por aí o desligamento dos advogados da propriedade industrial. Você não precisava ser advogado para atuar junto ao INPI para fazer o registro de marcas e patentes, no Instituto de Marcas e Patentes, então, da época. Então, pessoas, em geral, com qualquer formação, acabavam atuando nessa interface entre o empresário que quer proteger o seu invento, ou a sua marca, e o órgão de registro. Então, os grandes escritórios de propriedade intelectual, Dahnemann, Kasnar, Daniel Law, né, os grandes e os mais antigos escritórios de propriedade intelectual, Dahnemann, acho que tem mais de 130 anos, eles nascem, na verdade, como escritórios de despacho de marcas e patentes junto ao INPI. Isso aqui no Rio de Janeiro e também em São Paulo, Cruzeiro Newmark e Sul América e outros que tinham. Tanto que vocês veem que eles nem têm os nomes, eles nem tinham os nomes dos seus advogados. Cruzeiro Newmark, que é uma obrigação, né, do nosso Código de Ética. Cruzeiro Newmark, Sul América. Esse criou um distanciamento do advogado desse assunto, entendendo que aquilo era tratado pelo despachante. Num outro momento, nós, advogados, delegamos essa tarefa para o contador, achando que isso era uma coisa que o contador queria fazer. Ele ia lá, fazia todo o trabalho junto à junta comercial, e que também podia fazer lá o registro da marca ou de uma patente junto ao INPI. Então, nós, advogados, ficamos distantes dessa área durante bastante tempo. A falta de uma legislação que regulamente também a atuação do advogado, a atuação junto ao INPI, também nos distanciou da atuação com marcas e patentes. E aí passamos a ver isso, como eu disse, como aquilo que era feito pelos contadores ou por despachantes. A gente ainda vê muitas figuras assim, a gente vê muito contador atuando, e a gente vê muitos agentes da propriedade intelectual nessa figura de despachante. Mas não é mais só isso, tá? Só que essa... Eita, não consigo passar. Você vai ter que voltar para a tela do jeito que estava antes, para você conseguir passar. Não precisa não, ali, ó, no cantinho ali esquerdo, tá clicado num, só clicar no 2. Não dá, olha, o que aparece para mim, fica fazendo bolinhas, ó, desenhando. Mas aqui, ó, lá no cantinho, não dá não? É o modo que botou, é o modo. É porque hoje em dia já mexo já no Canva, eu não estou acostumada com PowerPoint. Tá vendo? Mas é o modo de apresentação que você colocou, tem que mudar lá abaixo na barra de... Que a gente falou dos jovens. Doutora Cone, se você quiser enviar a apresentação e quiser que eu transmito aqui, você vai falando, eu vou passando para você. Ó. Manda para mim. Manda Então, para mim que eu mando para a Mari. Vou fazer aqui. Só um instantinho, gente. No WhatsApp. Estou guardando chegar. Chegou, vou encaminhar para a Mari. Gente, desculpa mesmo aí. E eu também estou mais acostumada com... Relaxa, eu também tenho a mesma dificuldade que você. Estamos juntas nisso. E olha que eu dou aula online o tempo todo, mas a maioria das universidades acabou, na época da pandemia, utilizando o Zoom ou Teams, né? Eu prefiro o Zoom 1000 vezes, mas ele também é 1000 vezes mais caro. Mais caro, E como a gente abre aqui muitas vagas, fica
Sim, lógico, eu entendo. Mas como eu estava falando com o pessoal, acho que enquanto continua essa questão técnica, dá para falar. Houve um distanciamento do advogado da propriedade intelectual. Mas depois, num dado momento, mais ou menos isso recente, eu estou falando no ido dos anos 80 e 90, não é tão antigo assim, 80, 90, os anos 90, os advogados voltam a atuar, né? Aumenta as demandas judiciais, justamente com a abertura do mercado, isso lá mais ou menos na era do governo Collor, tá? Há uma abertura do mercado. Então, a gente tem uma maior competitividade, um número maior de empresas, a gente tem empresas estrangeiras, né, atuando e vendendo seus produtos aqui no Brasil, e a gente vê, então, os advogados voltando a atuar ou atuando na propriedade intelectual. Começa um nível maior contencioso da propriedade intelectual, disputas relacionadas a marcas, patentes e direitos autorais, e eles começam a voltar um pouco mais também para a atuação administrativa dentro do INPI, tá? Então, hoje a gente tem um número muito grande de advogados, tanto que nós temos em quase todas as OABs comissões da propriedade intelectual, pelo Brasil inteiro, temos uma Comissão Nacional da Propriedade Intelectual, da Propriedade Industrial, na OAB Nacional. Então, a gente vê o advogado atuando mais fortemente no contencioso e no INPI. Mas ainda temos essa disputa, uma disputa, na verdade, que no meu modo de entender, ela é extremamente injusta, junto a estes agentes da propriedade industrial. Dentro dos escritórios de advocacia de propriedade intelectual, nós temos muitos engenheiros, médicos, biólogos que nos ajudam com relação às patentes. Esses são agentes que trabalham junto dentro de uma advocacia multidisciplinar, que hoje, na verdade, quase todos os ramos da advocacia têm essa interdisciplinariedade ou essa multidisciplinariedade. Mas a gente tem uma figura ainda do despachante, principalmente no interior, atuando por todo o interior do Brasil, que muitas vezes não tem formação jurídica ou, infelizmente, isso se explora dos jovens advogados, né, pagando pouco para praticamente só assinar os procedimentos judiciais, pagando muito pouco, e que não estão diante das regras de código de conduta da OAB, como, por exemplo, não fazer a publicidade descarada, né, com outdoors. Então, hoje, nós, advogados da propriedade intelectual, enfrentamos uma concorrência desleal com esses sujeitos que podem ter verdadeiros centrais de atendimento, como se fala, ficam telefonando e ligando, olha, você não registrou sua marca, você não registrou sua patente, você tem que proteger, nós advogados podemos fazer isso, colocam outdoors, colocam buzzdoor, fazem todo tipo de publicidade licitamente, legalmente, e que nós advogados não podemos fazer. A gente teve muitos avanços na liberalização da publicidade, mas a gente não pode disputar com esse nível de publicidade que os agentes fazem. O que nós precisamos? O que as comissões da propriedade industrial precisam? Precisam se organizar e pleitear uma regulamentação, né, tem um projeto de lei, da atividade do agente da propriedade industrial. Não pode ser uma atividade que seja qualquer um. Ele tem que ter um mínimo de formação para atuar junto ao INPI, tá? Então, essa visão toda que a gente tem da propriedade intelectual do passado tornou-nos os patinhos feios, né? Os patinhos feios dentro da advocacia, né? É isso que eu estou falando para você. A gente ficou com essa cara de patinho feio. Mas a gente tem que resgatar isso, e eu acho que um caminho é através das comissões, e lutar para que o exercício da advocacia da propriedade intelectual administrativa, junto ao INPI, seja feita por advogados ou agentes, que são esses que atuam junto aos escritórios, engenheiros, biólogos e etc. e tal,
com um treinamento, com uma inscrição específica. Eles têm que fazer um teste, né? Eles têm que mostrar que têm essas habilidades. E eles têm que se sujeitar às mesmas regras de competição no mercado de publicidade que nós. Eles não podem ter uma regra diferente. Se a gente tem restrições à publicidade, esse agente também tem que ter restrições à publicidade. Pode seguir. Pode seguir no slide. Mas a gente não é o patinho feio. A gente é muito importante, né? Hoje, se vocês pensarem, isso aqui é uma citação do professor Marcos Cavalcante, da UFRJ, 55% da riqueza do mundo está no conhecimento. A gente passou por uma evolução da riqueza do mundo, saindo da moeda, saindo do comércio, de mercadorias, do capital financeiro, para hoje, o grande riqueza, a riqueza das nações, a gente vive a era do conhecimento. Essa era do conhecimento, ela é protegida por onde? Pela propriedade intelectual, pelos direitos autorais, pelas marcas e pelas patentes. Então, a gente não é mais o patinho feio por isso, pode prosseguir. A gente não é o patinho feio se a gente vê que as 4 marcas mais valiosas do mundo, eu não estou falando das empresas, eu estou falando a avaliação das marcas, só Amazon, Apple, Google e Microsoft, juntas, elas equivalem a 1,2 trilhão, 1 trilhão, né, mais de 1 trilhão pelo ranking da Interbrand ou pelo ranking da Forbes, e que equivale ao PIB da Espanha e ao PIB da Arábia Saudita. Ou seja, se essas 4 conseguissem vender as suas marcas juntas, elas seriam capazes de comprar a Espanha, toda a economia da Espanha, todo o PIB da Espanha ou da Arábia Saudita. Eu não estou falando de pouca coisa, né? Eu não estou falando de pouca coisa. E elas compram juntas praticamente toda a África, tá? E elas compram juntas praticamente toda a América do Sul, exceto o Brasil. Elas comprariam toda a América do Sul, fazendo uma equiparação de PIB, exceto o Brasil. Pode prosseguir. A gente não é patinho feio se a gente vê que entre os 20 homens, né, os homens mais ricos do mundo, clica ali para dar entrada em vai entrar 2 imagens. Isso, os 2 homens mais ricos do mundo, que eles se alternam, né, Elon Musk e Bernard Arnault, né, um francês, eles são basicamente, e o Jeff Bezos também, né, basicamente donos de ativos da propriedade intelectual, né. A riqueza do Elon Musk veio da criação de uma patente que gerou o PayPal, o nosso primo antigo do Pix, né? Foi uma patente dele. E todas as outras patentes advindas de tecnologias para carros elétricos, porque depois ele até abriu essas patentes, abriu essa tecnologia para poder gerar competição no mercado. E todas as patentes que ele está constituindo, depositando e construindo a partir dessa ideia da SpaceX. E todas as patentes relacionadas aos satélites, né, que ele tem circulando aí pela Terra, tá? Então, o que ele tem? Não são os equipamentos, não são esses satélites que, na verdade, são desse tamanhinho aqui, do tamanho de um robô aspirador, esses satélites que circulam. Não é isso que tem valor. O que tem valor é a patente, a tecnologia. O que tem valor é a patente que faz o foguete dele, da SpaceX, voltar para a Terra, gerando uma economia absurda de combustível, etc. Então, é isso que tem valor, é a tecnologia, a inovação, é o conhecimento que ele gerou, tá? O Bernard Arnault, que é um francês, ele é dono de uma centena de marcas de luxo, né? Mas ele não é ele que fabrica, não é ele que está preocupado com a fabricação, não é ele que está preocupado com as lojas, não é ele que está preocupado com como revender. Ele está simplesmente administrando o licenciamento dessas marcas de luxo, geralmente marcas de luxo, chamado do império do luxo, que ele tem. Marcas de perfume, marcas de confecção, marcas de bebidas de luxo que ele tem. Então, ele administra o licenciamento dessas marcas. Então, se a gente pensar que a riqueza do mundo está aqui dentro da propriedade intelectual, a gente já não é mais patinho feio. Nos outros ramos do direito, a gente tem que começar a avançar aqui pela propriedade intelectual,
Pode seguir um pouquinho mais. Então, a gente vai ver que é um nicho de mercado para nós advogados, que é um cisne, e a gente ainda tem no Brasil vários vácuos aqui para atuação. Tem este vácuo que eu falei, que eu acho que a OAB tem que atuar e trabalhar pressionando por uma concorrência justa entre os advogados e os agentes da propriedade intelectual, ou até mesmo que seja uma atividade exclusiva dos advogados, né? Eu entendo que é uma atividade, na verdade, que é da advocacia, o que se faz administrativamente, com o suporte de profissionais especializados, né? Mas, no mínimo, o que a gente tem é pensar nessa questão da concorrência. E a gente tem que trabalhar dentro desses nichos grandiosos que a gente viu ali e nichos menores, porque é uma área que está em crescimento. Vamos seguir nos slides. Tá? Aqui tem o que é a propriedade industrial, né, a propriedade intelectual, o que ela cuida de direitos exclusivos, direitos de exclusividades. Alguns falam em monopólio, mas não são monopólios. Monopólio é quando eu tenho um apenas, eu não tenho um Viagra apenas, eu tenho vários medicamentos criados a partir de fórmulas diferentes, patentes diversas, que levam à questão da redução da disfunção erétil, tá? Então, o que eu tenho, na verdade, não são monopólios, né? Porque se fossem monopólios, então eu teria uma atuação ali antitruste. Eu tenho um direito concedido pelo Estado de exploração exclusiva. Direito esse constitucional, um direito de propriedade. Um direito que está na nossa Constituição, no artigo 5º, ele está equiparado aos direitos a vida, a dignidade da pessoa humana, ele está lá no artigo 5º, os direitos autorais e os direitos da propriedade industrial, os direitos de propriedade, os direitos de exclusivo. Então, esses direitos são considerados tão importantes e tão fortes pela nosso ordenamento jurídico, que estão lá equiparados no mesmo artigo que fala sobre as liberdades individuais, sobre o direito à vida, sobre a dignidade. Pode continuar. A propriedade intelectual, ela se divide em dois grandes ramos, tá? Na propriedade industrial, cuja atuação direta é no INPI, atuação administrativa, e os direitos autorais, que são todas as formas de criações artísticas, que não necessitam de registro para se comprovar o seu direito. Então, basta eu exteriorizar, e exteriorizar não é, na verdade, fazer uma vernissagem, não é colocar, fazer uma exposição, exteriorizar é sair da minha mente, por exemplo, colocar no meu computador, tá? Basta eu ter uma comprovação de que eu fui o primeiro a exteriorizar, eu tirei da minha mente e coloquei num suporte, seja ele num papel, seja ele num computador, eu tenho esses direitos autorais. Mas não quer dizer que porque a lei diz que eu não preciso registrar, né, que eu não tenho a obrigatoriedade de registrar, que eu não possa fazer o registro, que eu não deva. E aonde eu faço isso? E como vocês, advogados, podem atuar orientando? Eu posso fazer esses registros de direitos autorais, que é uma obra artística, um livro, uma poesia, um website, a criação de um website, um roteiro de uma peça, de um filme, um roteiro de uma música, uns acordes. Eu posso fazer isso na Biblioteca Nacional ou na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. É obrigatório? Não, mas eu posso fazer. Então, recomendo verem como se faz o procedimento, que é extremamente simples, na Biblioteca Nacional e na Escola de Belas Artes. Além de você estar criando uma registrabilidade, você gera para o seu cliente a possibilidade dele ser consultado. Você faz um marco legal para a obra autoral dele, e ele vai ser consultado. Essas empresas de streaming, a Rede Globo, etc. e tal, costumam consultar os bancos da Biblioteca Nacional e da Escola de Belas Artes para ver se tem algum roteiro, se tem alguma obra interessante que vale a pena para eles buscarem o autor e discutir. Então, é uma forma também de divulgação.
Para além da Biblioteca Nacional Escola de Belas Artes, que é um registro muito fácil, muito simples e muito barato, a gente pode fazer também nas plataformas de blockchain para os nossos clientes. É uma forma de criar um marco temporal para a criação autoral dos nossos clientes. Tá? E, num terceiro momento, que eu não recomendo pelos custos, a gente poderia também pensar em fazer isso em cartórios de títulos e documentos, mas eu não recomendo pelos custos. Tá? A propriedade industrial, pode seguir, essa eu preciso registrar. Tá? A propriedade industrial, essa eu preciso registrar. E aí eu tenho um órgão governamental, que é isso que eu estou falando para vocês, que é o INPI. Tá? Então, direitos autorais, que é o direito do autor, os direitos conexos, que são das produtoras fonográficas, das empresas de radiodifusão, como TV Globo, os programas de computador, eu não preciso de registro, mas é interessante que eu faça uma atuação registral, como eu disse aí para vocês, que oriente os criadores que vocês conhecem a fazer, que façam para eles, tá? E a propriedade industrial, que daí eu tenho as marcas, as indicações geográficas, os desenhos industriais e as patentes, eu tenho que fazer o registro no INPI, nessa autarquia federal, para eu ter o meu direito de propriedade. Né? Eu preciso do certificado que esse órgão determina. E também é uma atuação, então, administrativa, que nós, advogados, podemos fazer junto ao INPI, nesses vários ativos. Tem uma outra caminho da propriedade industrial que é chamado sui generis, pela doutrina, tá? Que são ativos da propriedade industrial novos, mais novos, que começaram a surgir. Né? Topografias de circuito integrado, que é o desenho de uma placa de computador, que o registro é feito no INPI. Conhecimentos tradicionais, principalmente para quem está em regiões mais longínquas, Pará, o norte do Brasil, mas a gente tem aqui também, no Rio de Janeiro, conhecimentos tradicionais que são protegidos por uma legislação específica e que, para acessar estes conhecimentos tradicionais, eu preciso entrar em contato com um órgão governamental chamado CEGEM. Tá ligado ao Ministério, o CEGEM agora está ligado ao Ministério da Indústria e Comércio, salvo engano, e que vai me dar todas as regras. Então, por exemplo, uma empresa como a Natura, naquela sua linha, a linha Ecos, ela trabalha muito com produtos de ativos que, na verdade, são considerados patrimônio da nossa coletividade, patrimônio do nosso Estado. Então, brioca e outras matérias-primas, e faz essas matérias-primas ter uma função cosmética ou de perfumaria através de conhecimentos adquiridos com populações protegidas, ou que sejam indígenas, ou populações de conhecimentos tradicionais, justamente muito dessas regiões que eu falei norte. Então, eu tenho todo um procedimento para estas empresas acessar esse conhecimento tradicional. Isso não é algo só no Brasil, tá? Essas legislações sobre proteção de conhecimentos tradicionais a gente tem na Índia, a gente tem nos países aqui andinos, a gente tem no México, né? Então, a gente tem toda uma gama de proteção desses ativos ou desse conhecimento muito nosso, né? Passado de gerações em gerações e desses países. E cultivares. Cultivares está intimamente ligado ao agronegócio, ao motor pujante de vendas do país, né? Então, a gente tem ali no agronegócio os cultivares. Cultivares são as novas tecnologias sobre plantas. Então, tanto o hibridismo, que a gente pode ter, junta-se duas sementes, quanto para formar uma semente mais resistente, né, quanto a criação de uma nova planta, né, uma nova modalidade de planta, né, então eu vou ter ali um registro que é feito no INPI desses novos cultivares, tá? Tudo isso é feito no INPI. Podemos prosseguir? Então, vejam que eu tenho bastante ativos para trabalhar aí, e a gente tem que ficar atento aonde a gente está, ver esses ativos e procurar os donos e falar, vamos proteger, vamos licenciar, vamos explorar economicamente, né?
Aqui tem um sistema legal básico brasileiro, que vem da lei da propriedade intelectual, lei de direitos autorais, lei da propriedade industrial, a lei de cultivares, conhecimentos tradicionais, circuitos integrados, proteção de computadores, algum arcabouço legal mínimo aqui, e o arcabouço internacional, a Convenção de Paris, o TRIPS, a Convenção de Berna, a Convenção de Roma. Algo que também é importante a gente saber, que a gente pode proteger os ativos dos nossos clientes, sejam marcas, patentes ou qualquer um desses aqui, no Brasil e no exterior, tá? Então, a gente pode fazer o registro através de tratados e convenções internacionais que o Brasil faz parte em outros países, utilizando de direitos de precedência, né? Então, eu já registrei aqui no Brasil minha marca, tenho 6 meses pela Convenção de Paris para sair e registrar ela na Argentina, ou me valer do Protocolo de Madrid, que equivale a milhares de países, de vários países, centenas de países no mundo, né? Ou a minha patente, eu registro aqui no INPI primeiro, mas depois eu saio ela através do PCT, registrando em outros países, tá? Então, eu posso sair protegendo os ativos do meu cliente aqui brasileiro em outros países do mundo, através, muitas das vezes, do próprio INPI, através do próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ou sistemas equivalentes que a gente tem. E vou fazer parceria também, algumas vezes, com advogados em outros países, né, para aí a litigância. É muito comum dentro da propriedade intelectual a gente ter convenções, seminários e congressos internacionais, tem a INTA, é uma delas, International Trademark Association, que promove, tem a BPI, aqui no Rio de Janeiro, que promove uma tentativa de fazer network, né, e essa troca. Então, em vez de eu perder tempo de entender a legislação americana, eu vou fazer uma parceria com um americano e ele vai cuidar das marcas do meu cliente lá nos Estados Unidos. E ele, por sua vez, manda para nós marcas aqui. Aliás, muitos escritórios de advocacia desses grandes da propriedade intelectual, como a Dânima, enriqueceram fazendo parcerias, sendo, na verdade, entrepostos de outros escritórios do exterior, de europeus e americanos. Por exemplo, a Dânima tem uma gama de parceiros alemães muito grande, que faz o registro para empresas alemãs, mas, na verdade, via parceiros. Qual a vantagem disso? Recebe em dólar. Então, você faz um depósito de marca que custaria R$1.000 para uma empresa nacional. Quando a gente está falando de uma empresa estrangeira, uma parceria com um advogado europeu, a gente está recebendo, na verdade, em dólares, $1.000 ou €1.000, ou até dos chineses que têm depositado, têm requerido no Brasil a rodo. Né? E aí a gente vai ter a diferença da moeda aí nos favorecendo muito, tá? Pode prosseguir. A gente trabalha também na propriedade intelectual se relacionando com outros ramos. Então, a gente trabalha vendo a questão das proteções das homepages, a gente trabalha muito com direito desportivo, direito de imagem dos atletas, nos contratos, no direito desportivo, direito de transmissão de arena que existe, o direito de licenciamento das marcas, tecnologias ligadas ao direito desportivo. Então, a gente tem uma interface muito grande com o direito desportivo. A gente tem uma interface com a questão dos registros de nomes de domínio, muitas vezes eles conflitam com as marcas, registro de nomes de domínio no Brasil, registro de nomes de domínio no exterior, com atividade publicitária, sem dúvida nenhuma, a criação de uma publicidade é um direito autoral, e aí tem uma interface com direitos personalíssimos, a gente vai ter que ter sessões de direitos de imagem, sessões de uso de nome, voz, para poder estar, eventualmente, colocando isso numa obra autoral, registrando, né, para poder registrar a marca de uma pessoa como o nome dela, né, ou o apelido dela. Então, a fadinha do skate foi um escândalo que aconteceu de uma advogada que tentou registrar a marca fadinha do skate sem ter a autorização da menina, da atleta ali, da fadinha do skate. A gente tem uma interface de violações de direito do consumidor, uma interface muito forte com a inteligência artificial e, principalmente, com a antitruste. Por quê? Se a gente também
abusa do direito da propriedade industrial, aí sim a gente está tendendo a criar situações de antitruste, de cartelização de mercado ou de monopólio a partir dos direitos da propriedade intelectual. Podemos passar. Então, a gente trabalha no INPI, mas a gente trabalha também com propriedade intelectual no contencioso, no judiciário, a gente trabalha com propriedade intelectual muito em sistemas de mediação e arbitragem, tá? Então, há muitos contratos e há muitas situações que se desenrolam através do sistema de mediação e de arbitragem. Por exemplo, quando você registra um nome de domínio nos Estados Unidos, você já está assinando, que é o .com, o nome de domínio .com, sem nenhuma outra extensão, é o nome de domínio americano, tá? E você está assinando ali no contrato, aceitando que você vai resolver qualquer conflito via mediação e arbitragem. Então, nós temos uma atuação muito forte já, uma costumeira atuação da propriedade intelectual dentro de campos de mediação e arbitragem. Não muito no Brasil, o brasileiro ainda não, ele se sente desconfiado, e ainda é mais caro trabalhar com mediação e arbitragem do que um contencioso brasileiro, mas quando a gente está lidando com empresas internacionais, quando a gente está lidando com multinacionais, a gente vai ter cláusulas de mediação e arbitragem. Então, e a gente também trabalha muito com a propriedade intelectual, contratos. Então, a gente tem que saber contratos, saber cláusulas contratuais, elaborar contratos de coexistência de marcas, contratos de licenciamento de patentes, contratos de licenciamentos de direitos autorais ou de imagem. A gente está o tempo todo elaborando contratos. Então, tem uma advocacia consultiva, tem uma advocacia contenciosa, uma advocacia administrativa e uma advocacia dentro das disputas alternativas, aí que envolve propriedade intelectual o tempo todo. Seguindo os slides. Então, aonde estão nossos espaços que a gente tem? Veja, se a gente tem o Brasil, está em 49ª posição no ranking de 132 países, ou seja, está ali no meio, mais ou menos, não está tão ruim. Na criação de novas tecnologias de inovação, esse é um ranking de inovação, tá? O Brasil está mais ou menos na 49ª colocação em 2023, a gente tem um universo enorme de potenciais pedidos de patentes ou de contratos de licenciamento ou de contratos de transferência, tá? Tanto esse ranking de particulares, mas muito de rankings de tecnologia e inovação de propriedade intelectual de universidades, né? O grande celeiro de criação de patentes no Brasil ainda são universidades, mas com uma dificuldade muito grande de sair da universidade e ir para o setor privado. Alguns dizem que é porque nós somos muito esquerdistas, etc. e tal. Isso não é verdade. A dificuldade que a gente tem de transferir é porque as procuradorias descartam ainda, as procuradorias, né, a AGU descarta ainda leis de inovação, leis que foram criadas aí nos últimos 10, 20 anos para poder auxiliar essa relação de tecnologia e criada na universidade e para o mercado. A AGU ainda aplica a legislação administrativa básica, por exemplo, forçando a gente a fazer licitação. Como é que eu vou fazer licitação de patente? Eu tenho uma patente, eu vou abrir um processo licitatório para ver uma empresa interessada. Se muitas vezes eu faço uma patente junto com uma empresa, eu preciso dos recursos privados da empresa. Então, a gente tem vários campos aí. Quando eu estou dizendo isso, eu tenho campos de proteção, eu tenho campos de contrato, e eu tenho campos de embate com o setor público, com a AGU, com a Procuradoria, né? Está na hora de nós, advogados privados, enfrentarmos o direito administrativo, para que eles tenham um outro olhar, mostrar que existem outras leis para eles. Então, a gente tem ali um grande ranking. Pode subir. A gente tem um aumento significativo do número de pedidos de marcas de Easy Software no NPI. Olha, teve um crescimento em 2004 em relação a 2003 de 10,3%. Só de marcas, eu nem sei dizer esse número,
44 mil marcas, 44, sim, nem sei dizer, 444.0037. 44 mil marcas, né, depositadas, né, no banco de dados do INPI. Se eu tenho tudo isso de marcas no INPI, eu tenho pelo menos 10% disso se tornando um litígio, gerando conflito judicial ou conflito que eu possa resolver pelos meios alternativos de disputa. Então, eu tenho um crescimento muito grande da propriedade intelectual, eu tenho uma possibilidade muito grande de atuação nesse nicho, tanto administrativo, quanto de disputas contenciosas, quanto de contratos, do que eu falei adiante. Pode seguir. Eu não gosto quando nos chamam de escritórios boutiques. A advocacia da propriedade intelectual é feita por escritórios boutiques. Pode seguir. Não é escritório boutique quando você tem um escritório, que é a Dânima, que tem 280 advogados. Tá? Uma equipe com 280 advogados, fora os agentes da propriedade industrial, que são engenheiros, médicos, biomédicos, que são pessoas de outras formações que trabalham em integração com advogados. Então, como é que você pode chamar de escritório boutique um escritório com 280 advogados contratados, né, que trabalham lá? Né? Escritório boutique, quando escritórios generalistas grandes, como o Demarest, tem áreas específicas de propriedade intelectual. Essa é, por exemplo, a doutora Tatiana Campelo, que trabalha com a área de propriedade intelectual. Então, há um interesse dos escritórios grandes em terem suas áreas de propriedade intelectual. Às vezes, é uma área que dá suporte muito importante para áreas de societário ou para áreas de direito falimentar, além do próprio faturamento que a área da propriedade intelectual gera para esses escritórios, né? Eu não gosto de chamar de escritório boutique quando eu tenho um agente da propriedade industrial, né, que é esse rapaz, o Márcio, que eu conheço, que é dono da Província Marcas e Patentes, que é o maior depositante de marcas e patentes no Brasil. É uma loucura. Esse rapaz que eu conheci em Curitiba, a sede da empresa dele em Curitiba, ele tem 2 aviões, ele tem iate, ele tem helicóptero, trabalhando com registro de marcas e patentes. Tá? Eu conheci quando ele começou. Então, como é que a gente pode falar de escritório boutique? Não, ele está integrado nos negócios, ele está integrado em tudo, né? E a gente tem o advogado individual, né, o advogado, o lobo solitário, trabalhando e fazendo sucesso, né? Por exemplo, aqui coloquei o Edson Diogo, fazendo sucesso, trabalhando a questão da propriedade intelectual. Então, a gente não pode mais chamar de escritórios boutiques, tá? A gente tem que entender que hoje a gente tem uma vastidão. Pode seguir, por favor. Wallace, eu vi que você está com a mãozinha, mas eu vou abrir as perguntas mais um pouquinho no final, até porque eu não estou com controle dos slides, tá? Cone, é só sem querer, porque o áudio de todo mundo está mutado, pode ficar tranquilo. Tá bom. E onde a gente pode aprender sobre propriedade intelectual? Vocês têm cursos gratuitos dados pelo INPI, eu sou professora da UFRJ, mas também sou professora do mestrado e doutorado da Academia do INPI. Então, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial tem uma diversidade de cursos gratuitos, né? Muitos deles online, a maioria, outros presenciais, para quem está aqui no Rio de Janeiro, onde você pode aprender os conhecimentos básicos e aprender como atuar, que é muito friendly, assim, o INPI não é friendly, mas a plataforma do INPI é friendly, tá? A gente tem cursos da UNP, Organização Mundial da Propriedade Industrial, cursos em vários idiomas, inclusive em português, tá? Inclusive em português, estes cursos online, e para quem quiser, também pode ir para Genebra estudar lá, se interessar. Vejam a força da propriedade intelectual, né? Ela tem um suborganismo dentro da OMC, que é a UNP.
A gente tem cursos de extensão, pós-graduação, na GV de São Paulo, na GV do Rio de Janeiro, online, cursos de pós-graduação, especialização. A gente tem aqui na PUC do Rio, na PUC do Paraná, na Federal do Rio Grande do Sul. Isso, assim, dando um aparato aqui, tá? Tem esse que a gente está organizando na Faculdade Baiana de Direito, e outros que estão surgindo aí. Esses são cursos pagos e cursos de pós-graduação, especialização, com uma média de 360 horas, né, com 360 horas. Pode seguir. A gente tem mestrado e doutorado gratuito, tá? No Instituto Nacional da Propriedade Industrial, no INPI, um CAP 6, com uma avaliação de CAP 6, tá? Para vocês terem uma ideia dessa história de CAPs, as faculdades vão até CAP 5, os cursos de graduação, tá? Então, por exemplo, Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, a UERJ, são CAPs 5. Mas os cursos de pós-graduação, os mestrados e os doutorados, eles podem ir até o CAP 7 de avaliação, que é o alto, mais alto. Só é CAP 7 em Direito a USP, salvo engano, porque demanda uma internacionalização muito grande, né? Você tem que ter professores dando aula em outras línguas, e você tem que ter alunos do exterior, o que não é fácil para as universidades, né? A FGV é CAP 7 em administração, não é em direito, tá? Mas é em administração, mestrado, doutorado da FGV é um CAP 7. O COPEAGE, que é a administração da UFRJ, é um CAP 7. O INPI, o mestrado e doutorado, é um CAP 6, gratuito e profissional, ou seja, ele procura adequar um pouco mais a sua carga horária aos profissionais que estão trabalhando. Porém, os mestrados e os doutorados profissionais, eles não têm bolsas de estudo. Então, um mestrado acadêmico, se você for fazer um mestrado em Direito na UFRJ, você tem a possibilidade de ter uma bolsa de estudo. Se você for fazer um mestrado acadêmico na PUC, São Paulo, ou na GV, ou na UERJ, você tem a possibilidade de ter uma bolsa da CAPES. Nos mestrados e doutorados profissionais, você não tem essa possibilidade de ter bolsa, mas, por outro lado, ele tem que flexibilizar para que o profissional continue trabalhando. Tá? É um mestrado e um doutorado interdisciplinar. E aí você também tem um programa de mestrado do Profinit, esse é um programa mais novo, a avaliação dele ainda não é alta, porque ele é mais novo, que é um mestrado profissional em rede, oferecido em diversos pontos focais. Você tem na Federal da Bahia, na Federal aqui na UFRJ, na Federal de Minas Gerais, na UNB, em quase todas as federais, tá? Algumas delas online e algumas delas presencial. E a vantagem é que você pode, por exemplo, se você entra para fazer aqui na Federal do Rio de Janeiro, é gratuito. Você pode fazer disciplinas, algumas matérias lá da Federal da Bahia, e assim ter esse intercâmbio de conhecimento. Esses são mestrado do Profinit, mestrado profissional e gratuito, tá? Eu não tenho ainda um mestrado e um doutorado pago em propriedade intelectual. Ainda não temos, tá? Vamos prosseguir? Você vai precisar de um software, tá? Assim, aqui eu não estou fazendo propaganda, eu não estou ganhando nada, não, tá? Desse daqui. Foi só uma imagem que eu peguei. Eu uso essa plataforma, eu gosto, mas existem tantos outros, tá bom? Muita gente, como eu disse para vocês, o site do INPI, ele é muito friendly, então qualquer pessoa pode entrar e conseguir facilmente depositar uma marca lá, no INPI, mas eu preciso fazer o controle dessas marcas ou dessas patentes, eu preciso ter um software de gestão.
E aí é importante que eu tenha, às vezes, esses softwares pagos. Por quê? Porque, infelizmente, apesar de ser friendly, o site do NPI, a plataforma do NPI, toda hora cai, toda hora dá problema, e não dá para a gente ter a confiabilidade, né? E ela não faz push de nos informar o que está acontecendo com nossos pedidos de marcas e patentes. E esses softwares pagos faz. Hoje é um investimento pequeno, com em torno de R$200, você consegue ter uma assinatura de um software desse tipo, tá? Que te ajuda na gestão das marcas e patentes, na gestão administrativa e também na gestão de registros de nomes de domínios e outras coisas, tá? Pode prosseguir? Só aqui para dar uma ideia, hoje a gente tem como registro de marcas, eu vou falar um pouquinho mais de marcas, que é a área que eu mais trabalho, né? Que é meu mestrado, meu doutorado, né? A gente tem tudo isso aqui sendo considerado formas, espécies de marcas, tanto um nome, quanto uma figura, quando eu misturo um nome com uma figura, quanto um formato, quanto um posicionamento de uma cor num solado de sapato, ou o posicionamento de 3 LOs que vocês podem ver ali no sapato da Oscar. Então, hoje aqui no Brasil, eu posso registrar essas espécies de marca. Seguindo mais um pouquinho. Isso para vocês ficarem atentos aí. Eu posso registrar indicações geográficas. Isso aqui é muito importante para quem está no interior, tá? O interior é muito rico em ser conhecido pela produção de determinados produtos. Por exemplo, Paraty. Paraty tem uma indicação geográfica para aguardente. É um registro específico, né, que comprova que aquele lugar é um lugar famoso pela produção de determinado produto, ou que aquele produto produzido naquele lugar tem especificidades muito técnicas, como, por exemplo, o Vale dos Vinhedos do Rio Grande do Sul, fatores climáticos e do solo que faz com que aquele vinho tenha um sabor único. Então, os europeus fazem e desfazem em cima disso, das questões de indicações geográficas. Então, Champagne é uma indicação geográfica, Bordeaux é uma indicação geográfica, né, indicação DOC, né, denominação de origem controlada. Eu tenho as controladas e as só que tem fama. E isso aqui está sendo uma forma de escapar do tarifaço do Trump, quando você tem esse tipo de registro. Mas não vamos falar nisso, vamos falar, fiquem de olho em suas regiões, principalmente no interior, e verificar se tem produtos ou se sua região é famosa pela produção de um determinado produto. Buscar, então, a associação produtora daquele produto para proteger como uma indicação geográfica, ou até mesmo trabalhar junto à prefeitura. A prefeitura também pode fazer registros de indicações geográficas. Pode descer mais um? Eu tenho marcas coletivas e marcas de certificação, ainda pouquíssimo explorado, pouquíssimo registrado, tá? Então, eu tenho grupos que se formam e cria uma coletividade, e tem uma marca que é utilizada por uma coletividade de pessoas. Então, eu, como uma advogada da OAB, eu posso me indicar, né, seguindo os padrões que a OAB Rio de Janeiro determina, como uma advogada da OAB, colocar o logo da OAB Rio de Janeiro, eventualmente, tá? Eu, como uma médica credenciada à Unimed, eu posso indicar que eu sou uma médica da Unimed. E aí, estas entidades deveriam fazer o registro de suas marcas coletivas, mas, infelizmente, poucas fazem, tá? Então, eu tenho aquela feira Hype, que é uma coletividade, né, de grupos de pessoas que se reúnem para vender produtos que têm a mesma pegada, vamos dizer assim, feiras de produtos orgânicos, agrícolas, e tem uma administradora ali. Eu deveria ter marcas coletivas registradas. Pouquíssimos desses fazem os seus registros. A gente tem que ficar atento como advogado, procurar essa turma e registrar as marcas coletivas, né, que servem para organizar um grupo aí de produtores, de profissionais de uma determinada área. E eu tenho marcas um pouco mais complexas, que é a marca de certificação, que certifica a qualidade de produtos ou serviços. Eu, pessoa física, quando tenho uma marca de certificação, que é o SIGUAL, um selo da igualdade de gênero, tá?
Então, são entidades, né, ou pessoas que certificam determinados padrões de qualidade de um produto ou de um serviço. Isso é um ramo que a gente tem que está em crescimento muito grande, né? E que poucos, na verdade, protegem. Então, eu tenho várias certificadoras, eu tenho certificadoras ISO, eu tenho certificadoras de madeira sustentável, etc. e tal, mas poucas dessas entidades certificadoras fazem os seus registros no INPI, e principalmente no mundo afora. Pode ir. Eu tenho um tipo de marca, que é uma marca super marca, eu chamo, que é a marca de alto renome, registro de marca de alto renome, que é um registro um pouco mais complexo, porque são marcas que adquiriram uma grande fama em todo o território nacional e para qualquer tipo de produto. Tem uma especificidade de registrar essas marcas diferenciadas, tá? Eu tenho no INPI apenas 200 e poucos registros de marcas de alto renome. E quantas marcas famosas a gente tem aqui no Brasil, facas nacionais e marcas internacionais, que poderiam estar protegidas sobre o manto do alto renome. Tem um monte de complicação, o INPI é bem complicado nisso aqui, mas nós temos, como advogados, esse filão para poder ir atrás aqui, né? Quantas marcas de alto renome a gente tem e que poderiam estar aqui sendo protegidas, desse diferencial, né? Seguindo. Por que é importante? Eu vou dar para o meu cliente exclusividade no registro de marca ou no registro de patente, eu vou poder ativar no balanço contábil dele, então eu vou poder dar um valor. Esses tempos atrás estava se discutindo a possibilidade de eu integralizar capital social de empresa por criptomoeda, né? Quando, na verdade, a gente já tinha essa possibilidade, né? Qualquer bem passível de avaliação. Mas aí teve uma regulamentação específica do DREI a esse respeito. Então, se qualquer bem passível de avaliação, e se eu posso avaliar uma marca, eu posso avaliar uma patente, eu posso avaliar todos esses ativos da propriedade intelectual que eu falei aqui, elas são capazes de ter um valor, eu posso ativar no meu balanço contábil. Portanto, eu posso integralizar um capital social só com um ativo avaliado da propriedade intelectual. E aí, eu também posso licenciar, que é uma espécie de uma locação, né? A marca continua sendo minha, a patente continua sendo minha, mas eu te autorizo a usar e você me paga, tá? E eu vou poder fazer uma defesa contra terceiros, utilizando mecanismos administrativos, notificações judiciais e extrajudiciais. Quando eu falo aqui procedimentos administrativos, por exemplo, as plataformas de e-commerce, que tem mecanismos próprios onde eu posso ir lá e denunciar que alguém está vendendo ilicitamente um produto com a minha marca, ou ilicitamente a minha patente, ou um produto autoral meu, tá? Pode seguir. Então, você vê que como advogado de propriedade intelectual, ele vai atuando amplo, né? Inclusive, nessas plataformas lá, ele vai podendo proteger o direito do seu cliente. No caso de registro de marca, o primeiro passo a se fazer é fazer um estudo de viabilidade, tá? Ver se não está contido aqui dentro das proibições da lei da propriedade intelectual, mas esse estudo de viabilidade, a gente, advogado, deve fazer de uma forma mais ampla, que é o que o agente não faz. A gente tem que olhar como é que está também no entorno, né? Tem que olhar como é que está no registro BR, tem que olhar como é que está nos registros nas redes sociais, se já tem, se não tem. Para o nosso cliente, não ter uma marca registrada no INPI, porém que ela não pode registrar como nome de domínio, que ela não pode usar nas suas redes sociais. Então, a gente tem que fazer um olhar, um parecer de registrabilidade de uso um pouco mais amplo, tá? Pode passar? A gente tem um lado da propriedade intelectual, para quem trabalha aqui com direito penal, que é a propriedade intelectual de um aspecto criminal, tá? Então, tanto as piratarias tecnológicas, piratarias, né, violações de software, violações na área de tecnologia, violações de patentes são considerados crimes, violações de direitos autorais, que a gente, né, antigamente era mais fácil visualizar, né, aqueles montes de CDs,
hoje é violações de direitos autorais através de baixar músicas, etc. e tal, sem pagar, né? Baixar artigos acadêmicos sem pagar em determinadas plataformas, é uma forma de violação, é um tipo de crime. Eu tenho, no Rio de Janeiro, uma delegacia especializada em crimes contra a propriedade intelectual. E é também um crime contra a propriedade intelectual, um crime de concorrência desleal, esse negócio aqui, ó, fazer essas trade dress similares. Eu vou ter uma atuação tanto criminal, se eu quiser, né? Eu tenho a previsão na lei que é um crime de concorrência desleal, quanto a atuação civil de abstenção e indenização, tá? Pode prosseguir? Isso aqui, por exemplo, é o que mais acontece, né? Violação de trade dress, que se tentasse imitar, né, todo o conjunto de imagem ali de um posto nesse caso aqui, de um posto de gasolina, da marca, e a defesa, por exemplo, dessa empresa aqui foi que não era B, era 13R, posto 13R, tá? A marca que ele tinha lá no Minatiba era posto 13R, mas aí ele fez todo o layout do seu posto parecido com o outro. Isso tem um reflexo civil e um reflexo criminal. Pode prosseguir. E a gente está na propriedade intelectual com a interface com outros ramos nossos do direito, tá? A gente tem, por exemplo, no ramo falimentar, cada vez mais crescendo a questão da avaliação e arrecadação de bens da propriedade intelectual, patentes e marcas. Por exemplo, na falência da Zump, depois a marca Zump acabou sendo arrematada, né, depois de decretada a falência, passado todo o processo de falência, o ativo que mais colheu dinheiro, no caso da falência da marca Zump, que era uma marca de confecção de calça dos anos 90, foi a marca que foi comprada pela Cavaleira, pelo grupo da Cavaleira, tá? A gente também teve outras falências que a arrecadação aconteceu através dos bens da propriedade intelectual. Mas a gente também tem uma subavaliação. Então, a gente tem aqui que treinar tanto os administradores judiciais de falência, quanto os peritos avaliadores em propriedade intelectual. Às vezes, a gente tem uma subavaliação do potencial, do valor que a propriedade intelectual tem nos processos falimentares e nos processos de recuperação judicial. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Vamos pensar o seguinte, a Casa do Pão de Queijo, ela está em processo de recuperação judicial. Vamos imaginar que ela venha a se transformar numa falência, e essa marca, Casa do Pão de Queijo, venha a ser arrematada. E os direitos dos franqueados de usar essa marca, porque toda lojinha que a gente vai comer um pão de queijo é um franqueado, na verdade. Então, a gente tem que pensar tanto lá no processo de recuperação que está ocorrendo com a Casa do Pão de Queijo, que está tramitando em Campinas, quanto os seus franqueados pelo Brasil inteiro, como que eles estão sendo preservados no que diz respeito ao direito marcário, que é o que é o mais importante para o franqueado ali no contrato de franquia. Porém, não aconteceu o quê? Não aconteceu o que aconteceu com o Náutico, né, que teve a sua marca penhorada por uma ação trabalhista, na verdade. A gente teve até um evento na OAB do Rio falando sobre isso, uma questão trabalhista, teve a sua marca penhorada e quase foi parar na mão do Esporte Clube de Recife. E aí o Náutico, para não deixar isso acontecer, entra com um processo de recuperação judicial e tenta o tombamento da marca, enfim, então é uma briga até hoje, tá? Eu tenho propriedade intelectual, eu tenho marca envolvendo até a questão Lei Maria da Penha, né? Essa aqui é a Aline Place, uma designer que teve a sua marca registrada pelo seu ex-marido, que era a marca Saia com Arte, e que depois ele usou disso, né, para ela não poder exercer a atividade dela, econômica dela, de design, de moda, de lojista, né, usando a sua marca, né. Ele tomou, na verdade, junto ao ANPI, a marca dela. Depois ele ainda foi lá, ela desistiu da marca Saia com Arte e registrou o nome dela como marca, Aline Place. Ele foi lá e ele registrou antes. Ele registrou no NPI antes e tentou fazer com que ela não utilizasse. E aí foi usado
mostrado junto ao processo, na verdade, de violência patrimonial, que ele estava usando o sistema da propriedade intelectual como um mecanismo de violência patrimonial. Então, está vendo? Quem trabalha em direito de família tem que ficar atento também, o direito das mulheres, o direito do gênero, tem que ficar atento também como que se pode usar a propriedade intelectual como meio de coação aí a questão de gênero, a questão da Lei Maria da Penha. Prosseguindo, e acho que terminamos. E não coloquei aqui o meu Instagram, mas eu tenho Instagram, profa.conefortunato, tá? Nas redes sociais, acabei não colocando aqui, e se vocês quiserem, podem também me mandarem e-mails. Eu vou, pode parar a apresentação, depois vou mandar para a Raquel, depois não, já mandei para a Raquel, só a Raquel transformar em PDF, e estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida, qualquer questionamento aí sobre a advocacia da propriedade intelectual. Cone, muito obrigada pela tua palestra, foi bastante esclarecedor aqui, a gente não imagina o mundo que é, né, trabalhar com essa área, né, tanta coisa para fazer. A gente está colocando aí o link do Instagram da professora Cone, quem quiser seguir, quem quiser depois tirar alguma dúvida. Eu não tivemos aqui muitas perguntas, Cone, mas acho que o pessoal gostou pra caramba aqui. Estou vendo bastante palminha. Obrigada, pessoal. Obrigada. Não temos nenhuma dúvida. Muito obrigada mais uma vez pela sua colaboração, pela sua participação, e espero que você possa estar com a gente aqui em outras oportunidades.